noite, para quem está entrando agora. A gente vai falar de úlcera péptica perfurada, os últimos 2 checklists. Se você quiser acompanhar aí, é o checklist de 2015, tá? Estação 7 de 2015. E o checklist de 2016 é estação 7 também. Os dois são estação 7, tá? Então, vamos já iniciar aqui. Opa, o filtro aqui. Vamos iniciar aqui com a estação 7 de 2015, tá? Aqui a gente não tem os impressos, né? Deixa eu desativar aqui os comentários para ficar melhor para vocês lerem. Aqui a gente não tem os impressos que foram dados no dia, né? Como é muito antigo, eles não disponibilizavam. Então aqui a gente só vai ter mesmo esse caso clínico, a gente vai ter que ir deduzindo, né, na nossa mente. Eu trouxe aqui também umas imagens para ajudar a fazer a condução desse caso. Então vamos lá, estação 7 de 2015. Você está na emergência, paciente homem com dor abdominal de grande intensidade em epigástrio. Piora quando tomo o meu remédio para coluna. Tá? Então, a partir daqui, gente, a gente já tem que tomar nosso norte, né? A partir dessa dor abdominal. É o início de onde a gente tem que começar a nossa anamnese. Eu vou mostrar o esqueletinho que a gente deve seguir, tá? Geralmente, esse esqueletinho dá para todos os checklists, a não ser ABCD do trauma, né? Ou procedimentos, assim, aí ele não vai se adequar. Mas, tendo decorado esse esqueletinho, a gente consegue conduzir qualquer quadro, tá? Qualquer caso clínico. Então, a gente tem que realizar o acolhimento. Eu sou a doutora tal, realizarei seu atendimento hoje. Qual o seu nome, idade e profissão? No que eu posso te ajudar? Essas 3 perguntas fazem parte do acolhimento, tá? Depois a gente parte para a anamnese, a queixa principal. No caso aqui desse paciente, a queixa principal dele é essa dor abdominal, né? Então ele tá com essa dor abdominal, a gente já pode fazer, como é dor, a gente pode utilizar aquele mnemônico Alícia, que é A, aparição, L, localização, I, irradiação, C, caráter, e intensidade, e A atenua ou agrava. Então, nesse caso, provavelmente foi assim, o paciente chegou lá com dor há umas 10 horas, né? A gente tem que perguntar há quanto tempo começou a sua dor, onde ela se localiza. O paciente ia falar, doutora, ela se localiza aqui na região do meu estômago, na boca do estômago, depois o L. E ela vai para algum lugar, né? Ou ela tá só localizada aí? Aí o paciente ia relatar. Desse caso aqui de 2015, né? Ele provavelmente ia relatar, agora ela tá no meu abdômen inteiro, doutora, tá doendo demais, né? Aí o L, o I quer dizer de irradiação. Aí o C, você ia perguntar, como é que é essa dor, né, senhor? Aí ele ia falar, essa dor é lancinante, essa dor é muito forte, essa dor foi progressiva, né? Aí você ia perguntando o caráter da dor. Intensidade, você perguntaria de 1 a 10, senhor, sendo 1 mais leve e 10 uma dor mais forte. Que nota o senhor daria? Ele daria a nota. E o A, atenuou ou agrava, você perguntaria, o senhor tomou uma medicação para melhorar? Tem uma posição que melhora essa dor? E aí ele ia relatar. Além disso, você tem que perguntar, você já teve essa dor antes? É a primeira vez que o senhor teve, né? E depois, o número 2 ali, ó, sintomas acompanhantes, né? Você perguntar se teve náuseas, vômitos, febre. Aí, o 3, só se for mulher a gente realiza, nesse caso é um homem a gente pula. O 4 a gente pula, né? O cartão da gestante ou da criança, não é o caso. É só pra gente ter decorado mesmo na nossa mente esse esqueletinho. O que não for útil a gente vai pulando. Depois, os antecedentes pessoais familiares. Aqui, no caso, é uma úlcera péptica perfurada. O ator aqui, quando a gente perguntasse, você tem alguma doença crônica, diabetes, hipertensão ou alguma doença articular, né? Ele ia falar, eu tenho dor nas costas, eu tenho dor em alguma articulação, né? E aí você ia perguntar, você trata com alguma medicação? Ele ia falar que toma, aqui nesse caso, né? Ele ia falar que toma um anti-inflamatório, né? Toma AINES, sempre toma.
Ia falar que tem, por exemplo, espondilite, anquilosante, né, que faz uso de medicamento constantemente. E aí aqui você já segue perguntando, seu pai, sua mãe tem alguma doença crônica? E depois o número 6, os hábitos. Você fuma, você bebe, você usa drogas ilícitas? Como é a sua alimentação? Você pratica atividade física? Você tem alergia a algum medicamento? Aqui nos hábitos, no caso, como é uma úlcera, provavelmente ele seria um fumante, né? Ia falar que ele fuma pra gente já ir conduzindo o nosso caso pra úlcera péptica perfurada mesmo, né? Então, indo aqui pro checklist agora, deixa eu já colocar aqui pra gente, pra vocês verem que essa primeira parte do esqueletinho já ia fechar um monte... Nossa, ficou muito ruim a leitura aqui, mas é que a impressão era ruim. Então, enfim, com aquele esqueletinho ali, o início, né, da nossa anamnese, a gente já ia fazer uma pontuação monstra aqui, ó. Anamnese, habilidade de comunicação. Número 1, acolhe o paciente adequadamente, cumprimenta-o, identifica-se de maneira cordial e trata o paciente pelo nome? Sim, a gente fez isso, então a gente já pontuaria. O 2, colhe história de maneira objetiva, encadeada, evita perguntas desnecessárias? Sim, né, a gente perguntou o sintoma principal, sintomas acompanhantes, os antecedentes patológicos pessoais, se usa alguma medicação, se tem alergias e os hábitos, né? Fuma, bebe e usa drogas. É isso, tá? Uma anamnese rápida, objetiva e focada naquilo que a gente está pensando como ser principal hipótese diagnóstica. Depois, o segundo item desse checklist de 2015 era a caracterização da dor, que a gente também já abordou na parte inicial do nosso esqueletinho da anamnese, né? Aqui falava pra gente investigar a dor, né? Aqui no caso o ator ia falar que era uma dor forte, investiga o tipo da dor contínua, investiga a localização da dor em todo o abdômen, aqui já tava virando uma peritonite, né? Nesse caso aqui, já virou, né? Já tinha virado. 6. Investiga a duração da dor, investiga os fatores de melhora e piora da dor. Então, o Alicia, lá, aquele mnemônico que eu falei ali atrás, já ia abordar tudo isso, você já ia pontuar tudo isso. Você pode utilizar ele para qualquer tipo de dor abdominal, tá? Se você tiver ele na sua mente, você vai conseguir fazer o diagnóstico rápido e conduzir o caso adequadamente. Aí, depois, a segunda parte do checklist era sobre o exame físico. E aqui, voltando pro esqueletinho aqui que eu trouxe pra gente, ó, o exame físico eu também divido em 6 tópicos. Acolhimento em 6 tópicos, para ficar gravado na mente, exame físico em 6 tópicos para ficar gravado na mente. Primeiro, você vai perguntar para o seu paciente: o senhor me permite realizar o seu exame físico? Segundo, quero lavar minhas mãos, aquecer e me paramentar com gorro, óculos, luva, máscara e avental. Já fala na sequência e já fala tudo logo. Perder ponto você não vai, né? O 3, quero sinais vitais, né? Tem que falar frequência cardíaca, respiratória, pressão arterial, saturação, temperatura. Depois você pede a ectoscopia geral com pele e mucosas. E daí você vai pro exame físico direcionado, né? Você aqui já poderia ir direto pro exame físico abdominal, porque a principal queixa desse paciente é abdominal. Ele tá tendo uma dor intensa aqui, né? Então a gente já iria direto aqui fazer a inspeção, auscultação, percussão e palpação do abdômen. Lembrando que na região abdominal, a ausculta vem em segundo lugar, tá? Então, a gente faz a inspeção e já faz a auscultação direto, tá? Aí o 6 não entraria aqui no caso, né? Não é grávida e não necessita, é um homem, não tem que fazer exame ginecológico. Então, a gente pularia esse. Mais uma vez eu repito, eu coloco aqui só para ficar gravado o esqueletinho na mente, tá? Que a gente poderia usar em qualquer tipo de checklist. E o 6, se for mulher, aqui também não entra de novo, mais uma vez, só para ficar gravado, mas a gente pularia ele na nossa mente. E se homem, toque retal apenas quando julgar necessário. Aqui, no caso, não consta isso no checklist, mas a gente até poderia pedir um toque retal para descartar uma hemorragia digestiva baixa, né? Alguma coisa assim, se a gente estivesse pensando. Mas aí a gente faria esse exame físico, depois, continuando o esqueleto, exames complementares, diagnóstico. Quando a gente for pensar no diagnóstico, a gente já pensa também, tenho que notificar? Né? Então a gente fala o diagnóstico, se tiver que notificar, já notifica, para não perder esse ponto, para não
esquecer. Não entra nesse checklist aqui, tá, gente? Eu só tô falando pra gente montar nosso esqueletinho assim. Aqui não, esse caso não notifica. E depois a gente partiria para a conduta. Então vamos agora para a próxima parte do nosso checklist, que é o exame físico. Olha só. Realiza a ausculta abdominal antes da palpação. Sim, né? Isso é mandatório em todas as vezes que a gente for fazer a ausculta abdominal. Identifica a rigidez abdominal à palpação. Aqui, o paciente estaria com o abdômen em tábua, né? Estaria com o abdômen rígido, porque ele já estaria com peritonite, né? Ele tá aqui com uma úlcera perfurada, já estava relatando lá que estava com dor, que a dor começou no epigastro, e aí já estava em toda a região abdominal. Então, aqui tá dizendo que o abdômen estaria rígido, né? Então, isso é mais um fator, né, pra gente pensar numa possível peritonite. Aí, número 10, pesquisa e reconhece sinais de irritação peritoneal, Bloomberg ou Rosing. Aqui são muito utilizados na apendicite, né, mas eles também são pra gente pesquisar a irritação peritoneal. Nesse caso, foi cobrado no checklist. Acho que muita gente esqueceria de pedir aqui, né? Esses 2 sinais. E depois daqui, né, a gente fez a anamnese, fez o exame físico, a gente já iria para o diagnóstico e a conduta. Aqui, a gente teria diagnosticado um paciente com uma provável úlcera péptica perfurada, né, ele era fumante, ele tinha alguma doença que usava medicamento contínuo, né, algum anti-inflamatório contínuo. Então, a gente já poderia pensar numa úlcera péptica perfurada e estava com peritonite, né? Então, aqui fala pra gente solicitar a radiografia de tórax e abdômen em posição ortostática. Nesses casos de abdômen perfurativo, a gente pode solicitar a rotina de abdômen agudo, tá? E o que é essa rotina de abdômen agudo? A gente vai pesquisar no raio-x se teve perfuração de alguma víscera oca. Tá? Para isso que a gente vai pedir. A gente tem que pedir o raio-x em 3 incidências. Na posição ortostática, tórax em PA e abdômen em decúbito dorsal, tá? Ortostase, tórax em PA e abdômen em decúbito dorsal. São as 3 incidências que a gente deve pedir na rotina do abdômen agudo, tá? No raio-x. E aí, a gente tem que buscar a presença de pneumoperitônio. A gente não tem os impressos aqui, mas eu trouxe aqui uma imagem de um pneumoperitônio pra gente dar uma olhadinha, tá? Aqui seria esse ar aí, ó, que tá bem assinalado pelas setinhas, ó, a gente vê presença de ar ali, tanto na radiografia de tórax quanto no dorsal, né? Então, a gente tem que pedir sempre que a gente suspeita de um abdômen agudo perfurativo, né, de uma úlcera péptica perfurada, e sempre tem que pedir nessas 3 incidências, tórax em PA, abdômen em decúbito dorsal e ortostase. Aqui no caso, então, gente, aí nessa imagem tá o pneumoperitônio, tá? Aí aqui no caso desse checklist, não tava pedindo as 3 incidências, mas ele pedia aí, ó, no número 11, não sei se vocês conseguem ler bem, ele pedia se a gente solicitou abdômen o raio-x, né, na posição ortostática. Então, a gente pontuaria aqui. Lembrando que a gente tem que falar as 3 incidências sempre, tá? Não só essa posição ortostática aqui, tá? Aí, no número 12, identifica o pneumoperitônio na radiografia de tórax. Seria igual aquela imagem ali, né? Aqui, se tá dizendo pra gente identificar, provavelmente eles deram lá um impresso com o raio-x, né? Pra o revalidando avaliar. Aí depois, aqui já vai para a conduta medicamentosa, né? Indica verbalmente analgesia endovenosa. Lembrando que aqui, nesse caso, a gente já pode entrar com um opioide, né? Porque o paciente vai estar com uma dor muito forte. Lembrando que sempre vai ser endovenosa. E aqui a gente já pode colocar o MOV, né? Monitorização, oxigênio. Oxigênio não é necessário aqui nesse caso, mas monitorização e veia no paciente, né? Aí o 14, indica verbalmente soroterapia de reposição com cristalóide, né?
a gente tem sempre que indicar. E o 15 indica verbalmente antibiótico-terapia adequada com cobertura para gram-negativos e anaeróbios. Aqui a gente poderia citar um ciprofloxacino, né, junto com o metronidazol, tá? A gente cobriria tanto o gram-negativo quanto anaeróbico. E aí a gente encaminha, né? O paciente, aqui a gente provavelmente estava numa UBS ou numa UPA, né? Aqui não disse no enunciado, mas a gente teria que solicitar um cirurgião, avaliação de um cirurgião, encaminhar para uma cirurgia, né, de emergência, para uma laparotomia de emergência. E basicamente assim, gente, serão todos os checklists de úlcera péptica perfurada, tá? Se você for buscar na Bíblia, aqui no INEP, né, que é o de 2015, todos seguem esse mesmo padrão, né? Sempre vai ter um antecedente de uso de medicação de anti-inflamatório contínuo, um paciente fumante, um paciente que tem alguma doença crônica que necessita do uso dessa medicação continuamente, né? Também poderia ter relatado que o paciente está com náuseas, está com sudorese, está hipotenso. Aqui a gente não tem os sinais vitais do paciente, mas vendo aqui, nesse caso, ele provavelmente estava estável, né? Porque não deu nenhum sinal de instabilidade aqui, a gente não tem os sinais vitais do paciente também. Então, rapidinho seria assim essa estação aqui de cirurgia de 2015, né? Foi uma estação rapidinha, mas aqui em 2016 também foi pedido úlcera péptica perfurada, também teve um caso de úlcera péptica perfurada, mas a abordagem foi completamente diferente. Completamente não, mas foi um tanto diferente. Vamos ver ela agora pra gente ver qual foi a diferença entre esses 2 anos. Então aqui a gente não tem o enunciado também, infelizmente, dessa daqui de 2016. Eu falei de 2017, mas é de 2016, tá? Falei errado. A gente não tem o enunciado também, pelo menos eu não tinha disponível, mas também dá pra gente ter uma ideia partindo do checklist, né? Então, lembrando lá daquele esqueletinho que eu mostrei lá no começo, primeiro a gente faz o acolhimento. Aqui mesma coisa, né? Ia dar lá o impresso pra gente, mesmo que a gente não... Impresso não, o caso clínico. Mesmo que a gente não sabendo o caso clínico, vão me guiando a partir daquele esqueletinho. A gente faria o acolhimento. Olá, eu sou a doutora tal, sou a doutora que vai te atender aqui nesse pronto-socorro, nessa unidade. Qual o seu nome, idade e profissão? O paciente ia falar. No que eu posso te ajudar? Faz essa pergunta geral. Então, essas 3 perguntas fazem parte do acolhimento, nunca esquecer. Se chegar lá um paciente, né? Se chegar lá um caso clínico, na verdade, que já chega com os exames para mostrar para você, aí você vai perguntar, no que eu posso te ajudar? O paciente, o ator vai falar assim, doutora, eu tava com uma dor assim, 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 eu vim, pediram tal exame e agora eu vim aqui trazer os exames. Então, você já pede no início para ver os exames, porque esses exames provavelmente vão te guiar para o seu caso, né? Vão te guiar aí a não fazer perguntas desnecessárias. Então, se tiver lá no início já um exame, você já pede para ver, tá? Se o paciente já trouxe um exame. Ou se no enunciado fala que já foram solicitados exames, hemograma, o paciente está internado, já foram solicitados, você já pede também para você já ter uma orientação no seu caso, tá? Não ficar lá na anamnese perdendo tempo, porque esse é um erro que eu cometia, né? Ficava lá perdendo tempo, o paciente falava, via lá o enunciado falando que o paciente veio com exames. Eu deixava para pedir para ver o exame só depois. Então, eu perdia muito tempo na anamnese perguntando coisas desnecessárias, né? Não era tão focado, porque eu ainda estava tentando descobrir. Que se eu pedisse os exames lá antes da anamnese, né, perguntasse no que eu posso te ajudar, ele dissesse que tinha trazido os exames e eu pedisse pra ver, eu ainda assim ia fazer minhas perguntas da anamnese do mesmo jeito, só que mais focadas, né, não é porque eu tô com o exame, eu já meio que sei o diagnóstico, eu não tenho que fazer a anamnese. Mesmo você sabendo o diagnóstico no início da estação, se você lê o caso clínico assim, já meio que sabe o que deve estar... Qual deve ser o diagnóstico, mesmo assim você deve continuar o seu esqueletinho lá com anamnese, exame físico, pedidos de exame, condutas, tá?
dúvidas, né? Se tiver que notificar e assim por diante. Porque saber o diagnóstico não é o que vale mais ponto, não é o principal fator aqui do checklist, né? Tudo isso daqui pontua, então é a somatória de vários itens. Então, por isso que mesmo que sabe o diagnóstico, não vai direto pro diagnóstico. Faz certinho o seu esqueletinho mental lá, para você ir pontuando no passo a passo. Então tá, aqui a gente faria o acolhimento, ganharia ponto. Aqui, esse paciente provavelmente já veio com exames. Olha só, no item 2, fala para avaliar os exames bioquímicos e verbalizar leucocitose com desvio à esquerda, insuficiência renal aguda e má perfusão tecidual, hiperlactatemia, compatível com choque séptico. Aqui também no item 3, avalia a radiografia de tórax e verbaliza achados. Cúpulas constando a presença de pneumoperitônio compatível com abdômen agudo perfurativo. Então aqui, gente, o paciente já veio ou lá na unidade já tinham pedido os exames e já veio com os exames bioquímicos e com o raio-x. O raio-x provavelmente era aquele que eu mostrei ali atrás, mostrando o pneumoperitônio, né? Esse que deram no impresso. E aqui os exames bioquímicos seriam para a gente fazer o diagnóstico de sepse, né? A gente utilizaria esses parâmetros aqui, que ficou muito ruim de ler, mas seria avaliada a respiração do paciente, né? Os critérios de SOFA, a respiração, o tempo de coagulação através das plaquetas, né? A bilirrubina, ou fazer o exame cardiovascular, sistema nervoso central e ver o perfil renal, né? Creatinina e débito urinário. Então aqui a gente faria a pontuação e aí, através dos exames que o paciente trouxe pra gente, né? Nesse caso aqui, e a gente falaria, o senhor tá tendo um choque, né? Aqui, na verdade, o senhor tá tendo sepse, na verdade. Aqui eu acho, na minha opinião, não poderia ainda ser choque séptico, porque o choque séptico é aquele que o paciente mantém hipotensão, mesmo com o uso mesmo com a infusão, né, de cristalóides, de solução fisiológica, ele mantém a hipotensão necessitando de drogas vasoativas, né? Então aqui, na verdade, eu acho que deveria ser sepse, compatível com sepse e não com choque séptico. Né? Não seria o momento aqui da gente falar que o paciente está com choque séptico. Aí, depois que a gente viu os exames, a gente já ia com a nossa anamnese direcionada, né? Igual a gente estava conversando agora há pouco. Fazer uma anamnese e um exame físico abdominal, identificando o quadro clínico compatível com o abdômen agudo perfurativo. Seria uma rápida anamnese. Então, ele falaria lá que estava com dor, a gente faria o Alicia, né, o mnemônico, aparição, localização, irradiação, caráter, intensidade, atenuou ou agrave, já teve isso antes, toma alguma medicação. Seria rápido essa anamnese, antecedentes patológicos, pessoais, familiares, medicações em uso e alergias, e aí a gente já partiria para o exame físico abdominal, porque a queixa do paciente é abdominal, não tem por que a gente ficar lá perdendo tempo. Eu quero fazer o exame físico neurológico, depois eu vou fazer o exame físico torácico, com inspeção, ausculta, percussão, palpação do tórax. O paciente aqui provavelmente está grave, né, e está com queixa abdominal. Então, a gente não precisa perder tempo pedindo os sinais, fazendo o exame físico do tórax. Aqui a gente poderia pedir... A gente deveria, com certeza, pedir os sinais vitais, né? Eu quero, antes disso tudo, eu esqueci. Eu quero sinais vitais, ectoscopia geral, né? Lavar as mãos, paramentar. E sempre lembrando que a gente deve falar os sinais vitais. Eu quero sinais vitais, quero frequência cardíaca, respiratória, saturação, temperatura, pressão arterial e assim por diante. Aqui seria rapidamente, né? Porque essa estação, ela não é bem focada no abdômen agudo perfurado, tá? Que a gente vai ver aqui no decorrer dela. Aí, o 5. Explica ao paciente a necessidade de laparotomia exploradora e não de videolaparoscopia devido ao estado hemodinâmico e a peritonite difusa. Aqui, o paciente provavelmente já teria o ator, né? Falaria lá... O ator não, o examinador falaria que o paciente está hipotenso, está instável, né?
tá com a frequência cardíaca aumentada, tá com a frequência respiratória aumentada, ele falaria lá os sinais vitais e você teria que fazer o diagnóstico de instabilidade hemodinâmica, de abdômen agudo perforativo, que levou a uma sepse, tá? Partindo do raio-x, para você ir da anamnese e exame físico, você ia fazer o diagnóstico do abdômen agudo perforativo. E com os exames bioquímicos que a gente já tinha, a gente ia pensar que o paciente está tendo uma sepse decorrente desse abdômen agudo perforativo que ele teve. E qual a conduta imediata? Cirurgia, né? Cirurgia de emergência, laparotomia exploradora, tá? E peritonite o paciente também tava, né? Então lá no exame físico abdominal a gente ia ver que o abdômen estaria em tábua, né? Teria os sinais de peritonite lá. E, enfim, o paciente estaria com dor em toda a região abdominal, assim como a gente já comentou no checklist anterior. Aí, no número 6, explica ao paciente que seu quadro é mais compatível com doença péptica perfurada e que não deve ser câncer, mas que isso será melhor observado depois da cirurgia. Aqui não teria, se a gente fosse resolver esse checklist antes de ler, não teria como a gente saber, né? Porque a gente não tem o ator aqui, mas provavelmente ele deve ter perguntado: doutor, isso aqui é câncer? Eu vou morrer? Isso aqui é grave? Não sei o quê. E aí, o revalidando tinha que ir respondendo, né? Agora, indo para a próxima parte desse checklist, que é a abordagem hemodinâmica do choque séptico, né? Então, aqui, gente, a gente fez o diagnóstico de abdômen agudo perfurado e depois a gente fez o diagnóstico de sepse, né? Então aqui, o que a gente deveria fazer? A gente deveria ter a conduta para a sepse, né? Para essa infecção generalizada que esse paciente aqui está tendo. Então, número 7, verifica o posicionamento correto do catéter venoso central, sem complicações torácicas, indica instalação da medida da pressão venosa central, indica e prescreve reposição volêmica com Ringer, lactato ou soro fisiológico de 30 ml quilo em bolos. Então aqui, depois que a gente viu que o paciente estava instável, que a gente deveria mandar ele para a cirurgia, a gente já deveria falar: eu quero fazer a monitorização contínua do meu paciente, eu quero dar oxigenoterapia para o meu paciente, eu quero fazer fazer 2 acessos calibrosos. Não, aqui no caso é acesso central, eu quero fazer um acesso central no meu paciente. Eu quero fazer já analgesia no meu paciente, né? Quero que meu paciente fique em jejum. E aí você vai falando lá o tratamento, né? Tudo que você lembrar, você vai falando. Tudo que você pensar, você vai falando. Eu quero fazer a cultura, né? Fazer a hemocultura. Quero procurar um provável foco da infecção do meu paciente. Depois que eu realizar a hemocultura, eu quero fazer antibiótico-terapia no meu paciente, cobrindo gram-negativos, cobrindo anaeróbios, né? Que daí poderia ser um ciprofloxacino com metronidazol, igual ao caso anterior. E aí você ia falando, né? Analgesia, um antitérmico se ele tivesse com febre. E aqui no caso desse paciente foi realizada a reposição volêmica e ele não melhorou. Mesmo com a reposição volêmica, ele ainda ficou instável, ele ainda ficou com a pressão arterial baixa. Então, aqui sim, a gente poderia fazer o diagnóstico de choque, né? Porque o choque é isso, é quando a gente faz a reposição volêmica no paciente com sepse e mesmo assim a gente não consegue manter a pressão arterial alta, né? Não consegue manter a pressão arterial média acima de 65, né? Então, a gente faria aqui o diagnóstico de sepse. A gente entraria com vasopressores para subir a pressão arterial do paciente, que seria uma noradrenalina ou uma dopamina, igual tá aí no checklist. Aí a última parte aqui desse checklist seria a conduta, a prescrição e as orientações, né? Que entraria número 10. Verbaliza a necessidade de coleta de 2 hemoculturas antes do início da antibiótico-terapia. Então, a gente pensou em sepsis, tem que dar antibiótico, tenho que colher os exames antes do antibiótico, né? Verbaliza a prescrição constando os seguintes itens: jejum, hidratação endovenosa com cristalóide, que a gente já tinha feito, a gente vai continuar fazendo, antibiótico, né, metronidazol, excesso de uso de metronidazol e ceftriaxona ou ciprofloxacino, uso de analgésico opioide, uso de sonda gástrica em drenagem,
Sonda vesical em drenagem com anotação da diurese, para a gente ver as perdas, né, do nosso paciente, fazer o controle. Anotação dos sinais vitais constante, né, que entra na monitorização constante do nosso paciente. Cuidados gerais, explica a necessidade de anestesia geral para a cirurgia e explica rapidamente o procedimento, a necessidade de tirar a consciência e a intubação traqueal que vai ser necessária para realizar a cirurgia do paciente. E outra coisa que a gente nunca deve esquecer em todos os checklists é perguntar se o paciente tem alguma dúvida, né? A gente fez tudo lá, esse paciente, ele tá com instabilidade hemodinâmica, mas se ele ainda estiver conversando, se ele estiver lá lúcido, né? A gente pergunta, o senhor tem alguma dúvida, o senhor tem alguma pergunta? E assim por diante, né? E responder todas as dúvidas do nosso paciente. Se o paciente conversou com você, é ponto garantido, né? Isso é o que dizem. Eu nunca fiz a prova, mas todo mundo, os professores, né, as pessoas que já fizeram a prova, dizem. Se o ator te perguntou alguma coisa, responde, né? É ponto garantido, tem lá no checklist isso, que essa sua resposta, né? Então, nunca deixe o ator falando sozinho, nunca interrompa o ator, né? E assim seria esse checklist aqui. Aí, pra gente relembrar também, eu trouxe aqui o QSOFA, né? Que é pra gente fazer a avaliação de sepse na urgência, quando a gente não tem tempo lá de pedir os exames laboratoriais pra gente fazer, incluir o paciente nos critérios de SOFA, a gente usa o QSOFA, né? Que é, como diz ali, uma tentativa de selecionar o paciente com maior potencial de complicação, envolve o score QuickSOFA, tendo como parâmetros a PA sistólica menor a 100, frequência respiratória maior a 22, o Glasgow menor a 15. Cada variável conta um ponto. A pontuação igual ou maior a 2 sugere uma maior mortalidade e aumento da permanência na UTI. Então, aqui seria uma forma rápida da gente pensar que o paciente está tendo uma sepse, tá? Se a gente pensar que, assim, a gente pede os exames complementares, né, os exames laboratoriais bioquímicos, pra gente incluir ele nos critérios de SOFA, tá? E aqui eu trouxe também, pra gente relembrar, trouxe um mapa mental do SANAR. Não sei porque as imagens estão ficando assim, bem ruins, mas acho que dá pra ler, né? Então aqui, lendo esse mapa mental aqui, gente, a gente consegue resolver qualquer checklist de sepse, tá? Aqui tem o tratamento, eu vou olhar aqui que fica melhor para eu ler. Aqui tem a definição, quadro clínico, diagnóstico, tratamento, né? Então, a definição da sepse seria uma disfunção orgânica ameaçadora à vida, causada por uma resposta desregulada do paciente à infecção, né? Que é o que esse paciente estava apresentando. O quadro clínico vai ser calafrios, febre, hipotermia, prostração, oligúria, inapetência, taquicardia, taquipneia e hipotensão. Os principais: hipotensão, taquicardia, taquipneia, fraqueza e um foco infeccioso, tá? Nunca esquecer disso. Sempre que tiver isso, a gente tem que pensar em sepse, né? Aí, ali, a gente tem o diagnóstico. Como que a gente vai fazer? A gente pode utilizar o QuickSOFA para realizar o diagnóstico, para pensar em sepse, né? Lá na UPA, na emergência, que a gente vai ver o Glasgow menor a 15, a frequência respiratória maior ou igual a 22 e a PA sistólica menor a 100. Dois ou mais presentes, a gente já pensa que pode ser sepse. Aí o diagnóstico mesmo é com o SOFA, né? Que ele é mais preciso, só que ele não é muito prático, né? O SOFA em si não é muito prático, porque tem que pedir os exames, tem que esperar chegar os exames, e aí sim a gente vai fazer o diagnóstico definitivo. Então, por isso que a gente usa mais o QuickSOFA, que ele é mais rápido e tem poucos critérios, né? Aí a gente faz a triagem, geralmente é utilizado lá na unidade de pronto atendimento. E ali, o tratamento, igual a gente tinha comentado, olha só, se for choque séptico, a gente tem que fazer a ressuscitação volêmica intensa e dar os vasopressores para o paciente, né? E fazer corticoterapia e inotrópicos. E o tratamento da sepse em si, em até 45 minutos, a gente tem que colher os exames. Antes de iniciar a antibiótico-terapia, a gente colhe a hemocultura, né? 2 hemoculturas, fazer a reposição de fluidos com cristalóides, né? Ingerlactato ou uma solução fisiológica 0,9%,
abundante, nosso paciente está hipotenso, a gente tem que dar líquido para ele, né? Tem que fazer essa ressuscitação nesse paciente, ele está instável, ele está hipotenso, ele está com sepse, né? Com provável choque séptico. E aí depois a gente já entra com antibiótico terapia, ciprofloxacino, metronidazol. Sempre cobrir anaeróbios e grãos negativos, tá? E buscar a causa, né? O que está causando essa sepse? É de foco pulmonar? É de foco abdominal? É um outro foco? Aqui no caso desse nosso checklist, era decorrente ao foco abdominal, né? Essa úlcera péptica perfurada que o paciente teve e aí desenvolveu a sepse. Belezinha? E ali embaixo, ó, tem a definição do choque séptico. É quando o paciente tem sepse, tem a necessidade de vasopressores, o sepse com a necessidade de vasopressores para a pressão arterial média maior a 65 milímetros de mercúrio e o lactato maior a 2 milimol após a ressuscitação volêmica. Então, o choque, gente, é só quando a gente faz a ressuscitação volêmica e mesmo com a ressuscitação, o paciente não está conseguindo elevar a sua pressão arterial, entendeu? E aí a gente tem que entrar com o uso de vasopressores. Aí sim a gente vai falar, não, esse paciente aqui tá com choque séptico. Porque se ele só tiver com os critérios de SOFA alterados, com o foco infeccioso, né, e com os sinais e sintomas de sepsis, a gente não pode dizer que ele tá com choque séptico. Primeiro a gente tem que infundir líquido, ver se vai ter resposta. Se não tiver resposta, se a gente tiver que utilizar os vasopressores, aí sim vai ser um choque séptico. Belezinha? Lembrando que a gente sempre tem que encaminhar esses casos, né? A gente vai ter que encaminhar nosso paciente, né, para uma unidade que tenha um cirurgião, né? Fazer uma cirurgia de emergência. E assim terminamos nosso checklist. Os nossos 2 checklists, deixa eu ver aqui se eu não esqueci de nada. E é isso, gente. Espero que tenha sido útil para vocês, né? Falamos aqui das 2 maneiras que o INEP já cobrou um caso de úlcera péptica perfurada. Então, um caso o paciente, no primeiro caso, né, no primeiro ano, o paciente estava com estabilidade hemodinâmica, né? Teve lá a sua úlcera perfurada, mas não chegou a evoluir com um choque séptico, com uma instabilidade. Então, a gente teria uma certa conduta que a gente já comentou. E aqui, nesse ano de 2016, também foi de úlcera, mas o paciente evoluiu com um choque séptico, né? Então, a conduta foi diferente, teve que ser uma conduta mais invasiva, né? A gente não podia demorar tanto na anamnese, não podia demorar tanto no exame físico, senão a gente perderia a conduta, né? Ia acabar nosso tempo e a gente não conseguiria terminar a conduta e a gente ia perder tempo. Mesmo a gente sabendo a resposta, a gente ia perder tempo lá na nossa conduta. Perder ponto na nossa conduta porque não deu tempo, quer dizer. Né? Então, por isso é bom a gente sempre... Se o paciente tem exames, já pede pra gente fazer uma anamnese focada, né? Pra gente não ficar perdendo tempo com perguntas desnecessárias, né? Com perguntas que não vai levar a gente a nada e ficar perguntando lá e recebendo só não consta, não consta, não consta. Quando você tá recebendo muito não consta, eu acho que você deve tá indo pro caminho errado, né? Se tem muito não consta no que você tá perguntando, às vezes você pergunta uma coisa, não consta e você pontua. Mas, às vezes, se você recebe muito não consta, provavelmente você deve dar uma pensada, uma parada e pensar, será que eu tô indo pelo caminho certo? Isso tudo muito rápido, né? Porque a gente só tem 10 minutos lá pra fazer tudo isso. Então, é tudo na base de treinamento, né? A gente treinar, ter certinho o nosso esqueleto na nossa mente, ver a hora certa de perguntar cada coisa, não ficar perguntando coisas desnecessárias, perdendo tempo lá realizando a anamnese perfeita, sendo que aqui eles não querem um atendimento perfeito, né? Como me disseram, como me deram esse conselho. Aqui eles não querem o atendimento perfeito, eles querem o atendimento necessário, a conduta necessária, ideal para aquele caso clínico. Quer saber se você consegue conduzir e diagnosticar um caso corretamente, tá? Então, é isso, gente. Deixa eu reativar aqui os comentários, que eu vou falando e nem lembro. E obrigada por acompanharem. Amanhã vou continuar com essas lives assim, tá? Eu ainda não sei o tema, provavelmente eu vou fazer de clínica médica amanhã, mas aí eu vejo o tema e falo na hora.
E se vocês quiserem ver, os checklists estão todos postados lá no meu perfil. É só entrar lá no link e tá tudo lá, tanto da prova objetiva, tem lá muito material, quanto da prática também tem muito material para baixar gratuito. Então é só entrar lá e baixar se vocês quiserem acompanhar, se vocês quiserem ver os outros checklists, né? Ou de outros materiais também, né? Tem da Bíblia, do Medway, do Bertoldo, do CPMed, tem vídeos, tem várias coisas. Então é isso, gente. Obrigada pelos elogios, espero que tenha ajudado. Vai ficar salvo? Então, Júnior, eu vou tentar deixar salvo no YouTube, tá? Eu vou deixar salvo lá no YouTube. Aqui no Instagram acho que eu não vou deixar salvo não, porque fica... Não sei ainda. Vou ver se eu deixo salvo nos dois lugares, mas no YouTube é certeza que eu vou deixar salvo, tá? Queria esse teste mental. Do Sanar, eu vou te enviar. Me manda mensagem no privado que eu te envio, tá? Só pedir lá. Eu peguei do Google mesmo, só digitei lá e peguei. Verbalizar todos os exames, raio-x, principalmente, senão não pontua. Exatamente, isso que todos dizem, né? A gente tem que verbalizar tudo que tá falando, se tá com leucocitose, se tá com anemia, se tá com hemoglobina normal, se tá com infecção, se tá com tudo, né? Desde os sinais vitais também, se tá com a pressão elevada, diminuída, né? Se tá com taquicardia. E enfim, sempre falar tudo que tá pensando. Ah, lição, a gente, eu e você, vamos aprovar se Deus quiser. Eximar, Laís tem casos clínicos do INEP, da prova prática no seu drive. Sim, os casos clínicos tem de alguns, de outros não tem. Esse daqui de 2016 não tinha o caso clínico, mas na maioria dos anos tem sim os casos clínicos, tá? Quem quiser o mapinha me manda mensagem lá que eu envio. Então é isso, gente. Boa noite, fiquem com Deus. Eu vou deixar salva a live. E até amanhã. Amanhã talvez eu vou fazer às 8 da manhã, às 11 da manhã, às 2 da tarde e às 6 da tarde, tá? Vou ver de fazer 4 lives no dia pra gente estudar intensamente aqui. Se eu atraso, se eu não chego na hora, é por causa da minha bebê, tá, gente? Então, perdoem meus atrasos, eu apareço. Quando eu não apareço, é porque eu aviso, né? Porque aconteceu algum imprevisto. Mas é isso, boa noite e até amanhã. Se eu realmente for fazer às 8 horas da manhã, eu deixo postadinha, tá? Fiquem com Deus, tchauzinho, bons estudos.